Atos capítulo 8, nós lemos na semana retrasada até o versículo 8. E agora nós vamos ler do versículo 9 e nós vamos ler até o 25. Do 9 até o 25. Atos 8, do versículo 9 ao 25, a palavra de Deus diz assim: Um homem chamado Simão praticava feitiçaria, e ali havia anos. Ele deixava o povo de Samaria admirado e afirmava ser alguém importante. Todos, dos mais simples aos mais importantes, se referiam a ele como o grande poder de Deus. Ouviam-no com atenção, pois durante muito tempo ele os tinha deixado admirados com sua magia. No entanto, quando Filipe lhes levou a mensagem sobre as boas novas do reino de Deus e sobre o nome de Jesus Cristo, eles creram. E como resultado, muitos homens e mulheres foram batizados. O próprio Simão creu e foi batizado. Começou a seguir Filipe por toda parte, admirando-se dos sinais e milagres que ele realizava. Quando os apóstolos em Jerusalém souberam que o povo de Samaria havia aceitado a mensagem de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Assim que os dois chegaram, oraram que aqueles convertidos recebessem o Espírito Santo. Pois apesar de terem sido batizados em nome do Senhor Jesus, o Espírito Santo ainda não havia descido sobre nenhum deles. Então Pedro e João impuseram as mãos sobre eles e eles receberam o Espírito Santo. Simão viu que as pessoas recebiam o Espírito quando os apóstolos impunham as mãos sobre elas. Então ofereceu-lhes dinheiro, dizendo: Dê-me este poder também, para que quando eu impuser as mãos sobre as pessoas, elas recebam o Espírito Santo. Pedro, porém, respondeu: Que seu dinheiro seja destruído com você, por imaginar que o dom de Deus pode ser comprado. Você não tem parte neste ministério, pois seu coração não é justo diante de Deus. Arrependa-se de sua maldade e ore ao Senhor. Talvez Ele perdoe esses seus maus pensamentos, pois vejo que você está cheio de amarga inveja e é prisioneiro do pecado. Simão exclamou: Orem ao Senhor por mim, para que essas coisas terríveis não me aconteçam. Depois de terem testemunhado e proclamado a palavra do Senhor em Samaria, Pedro e João voltaram a Jerusalém. Ao longo do caminho, passaram em muitas vilas samaritanas para anunciar as boas novas. Vamos orar, meus irmãos. Santo Deus, nós lemos a Tua palavra e nós clamamos agora que o Senhor venha aplicá-la aos nossos corações. Nós precisamos do Senhor, ó Pai. E quão mais precisamos, ó Deus, quanto mais nós enxergamos a nossa distância, tanto em pensamento, quanto em emoções, quanto em comportamento daquilo que a Tua palavra nos fala que temos que ter. Nos tira hoje, ó Deus, da nossa zona de conforto, daquele local que nos acostumamos tanto, mas que tantas vezes nos afasta de Ti. Nos aproxima de Ti agora, que a Tua palavra, no poder do Teu Espírito, mude as nossas vidas. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Poder sentar, meus irmãos. Alegres perturbações do Senhor. Esse é o título desse sermão. Semana retrasada eu contei para os irmãos por que eu escolhi esse título. Um grande pregador que eu admiro muito, certa vez termina o sermão dele dizendo: Não desejo hoje para vocês a paz do Senhor, mas as perturbações do Senhor. O nome dele era Russell Shedd. E fazia todo sentido naquele dia, e faz todo sentido hoje, quando nós lemos esse texto. Deus quer sim que a paz dele invada os nossos corações, mas Ele quer, nesse processo que a verdadeira paz se instale, que a gente seja tão perturbado que a gente não consiga ficar aonde nós nos acostumamos a ficar. Ele quer que a gente saia da nossa zona de conforto. E foi sobre isso que eu falei semana passada. A proposição, o resumo desse texto de Atos capítulo 8, eu coloquei dessa forma.
Deus não nos mantém confortáveis em nossas limitações e pecados, mas nos guia com firmeza para onde precisamos estar. Deus nunca deixa alguém que pertence a Ele continuar preso nas suas próprias limitações e nos seus próprios pecados. Ele sempre, misericordiosamente, mas com firmeza, vai nos provocar, vai tocar em nossa vida e vai nos empurrar para sairmos de onde nós estamos acostumados, que muitas vezes é exatamente o lugar que nos afasta mais dele. Muitas vezes é exatamente o lugar que nós nos acostumamos a ficar no ambiente da religião, mas que não é o ambiente necessariamente do Espírito. Semana passada eu citei que nesse texto nós temos 5 momentos diferentes, 5 histórias diferentes que se entrelaçam. E eu falei sobre 2 semana retrasada. A primeira, do versículo 1 ao 3, fala da igreja que é enviada ou empurrada para a sua missão pela perseguição que vem contra ela. E eu disse para os irmãos naquele momento que embora os poderes do inferno, embora ações da sociedade em volta, perseguindo a igreja, empurra eles para saírem da cidade onde eles estavam, onde eles moravam, nós podemos ver claramente que há uma ação do Espírito Santo de Deus coordenando aquilo dali. Ou seja, em última instância, a perseguição foi uma ação do Espírito Santo de Deus para tirar aquela igreja acomodada e enviar eles na direção de onde Deus poderia usá-los, de onde Deus poderia enchê-los, de onde Deus poderia cumprir todas aquelas coisas que foram ditas para a igreja, especialmente por Jesus Cristo de Nazaré. E eles saem. Boa parte deles são cristãos helênicos, cristãos de fala grega, que não são originários de Jerusalém. Ao que tudo indica, eles não só são o principal alvo da perseguição, mas que também quem persegue eles são também judeus helênicos, ou seja, judeus que também vieram de outras localidades. Empurra eles, e esses mesmos, depois nós vamos ver lá na frente, são usados poderosamente por Deus para pregar o evangelho em locais onde judeus não queriam pregar. Porque eles, embora judeus, eles eram também gregos, de origem grega. Eles moravam em diferentes nações. E aí nós vemos não só os apóstolos, que de fato nem eles não saem de Jerusalém nesse momento, mas não só os outros líderes como os diáconos, mas todos os membros da igreja que são empurrados naquela perseguição, todos eles são empurrados para saírem da zona de conforto e eles são usados com poder por Deus. O segundo momento que eu falo na semana retrasada é sobre a história de Filipe. E eu coloquei dessa forma. Aquele momento é a história do diácono Filipe se tornando evangelista no estrangeiro, ao invés de continuar como servo na igreja local. E eu contei, eu já tinha falado um pouco antes de Paulo, que nós vamos retornar no futuro, mas mesmo Paulo, pior dos inimigos, experimenta a intervenção poderosa de Deus na vida dele, mostrando para nós que mesmo o pior dentre nós, mesmo os mais incrédulos, mesmo os mais preguiçosos, podem ser invadidos pela graça e pelo poder de Deus e transformados. Pois Filipe já era um servo de Deus, um diácono na igreja. E talvez para ele tivesse bom o suficiente. Talvez ele, na percepção dele, ele já tinha alcançado o que ele tinha que fazer. Ele já tinha entendido o evangelho. Mas não era necessariamente essa a posição ou a visão do Espírito Santo de Deus. Ele empurra Filipe e Filipe também sai daquela posição confortável de ser líder numa igreja local. Veja, é maravilhoso ser líder numa igreja local, mas não é maravilhoso nós nos escondermos atrás das coisas que já recebemos de Deus para não nos dedicarmos àquilo que Ele ainda quer nos receber. E Deus faz claramente com Filipe essa ação de enviá-lo, de mandar para outro local, e ele vai para Samaria, o mesmo avivamento que ele vê em Jerusalém, agora ele vê em Samaria.
Nós sabemos que a igreja toda está caminhando e pregando o evangelho. Então Filipe é sacado, não como se ele fosse o grande homem de Deus, mas para mostrar como um exemplo, um modelo daquilo que está se repetindo em vários locais. E para mostrar como um exemplo e como modelo daquilo que Deus hoje quer repetir na vida de todos nós, hoje. Todos nós que somos verdadeiramente servos de Jesus Cristo de Nazaré. E hoje eu queria, então, começar outros 3 momentos, ou, se Deus abençoar, nós vamos terminar esses outros 3 momentos. Agora, a partir do versículo 9, nós lemos a história do mágico Simão. Nós lemos vários versículos, do 9 ao 13 e do 18 ao 24, em especial, é acerca desse personagem. O mágico Simão, ele precisa se converter de verdade depois de ver o poder de Deus. Veja, é muito interessante a história dele, porque a história dele é exatamente a história, provavelmente, da grande maioria das pessoas que estão dentro da igreja hoje no Brasil. Grande parte das pessoas que estão dentro da igreja chegaram porque viram alguma coisa do poder de Deus. Elas chegaram à igreja porque viram alguma coisa gostosa dentro da igreja. Um ambiente saudável dentro da igreja. Uma religiosidade que atrai ela, então ela vem para dentro da igreja. Mas não necessariamente essa pessoa já conheceu a Deus. E é o que acontece com esse homem, mágico Simão. Nós vemos a história dele que todos ficavam maravilhados com as coisas que ele fazia, e as coisas que ele fazia, sendo elas realmente sobrenaturais ou não, porque a palavra no original não indica para nós que eram realmente sinais miraculosos, mas eram sinais que enganavam as pessoas de alguma forma ou de outra. Se era alguma ação sobrenatural através da vida dele, nós não sabemos. O que nós sabemos é que todos se maravilhavam com a vida dele, desse mágico. E nós sabemos mais do que isso. Que nem toda ação sobrenatural é Deus quem faz. Nem toda ação sobrenatural são os anjos de Deus enviados por Deus que fazem. Há também ações sobrenaturais que quem fazem são demônios. E aqui nós não temos nenhuma dica de que ele estava ou não realmente fazendo alguma coisa sobrenatural. Mas ele estava enganando as pessoas e todos, dos maiores aos menores, dos mais inteligentes, dos mais sábios, aos menos preparados, todos estavam sendo enganados por ele. Veja, embora nós não sabemos nesse texto se ele estava sendo instrumentalizado por demônios para fazer ações sobrenaturais, embora nós não podemos ter certeza sobre isso, nós sabemos que Satanás age na religiosidade brasileira. Muitos de nós aqui em Goiás ouvimos dessas cirurgias espirituais. Dia desse eu ouvi de um parente da família da minha esposa, a minha família, que fez uma dessas cirurgias, abriu o peito todo, não sentiu dor nenhuma, nenhuma anestesia, e quando se fecha, está tudo resolvido ali na vida dele. Não sei quantos de vocês já ouviram isso. Isso é sobrenatural, mas não é de Deus. E via de regra, ou 100% dos casos que nós ouvimos, quando não é uma ação sobrenatural de Deus, vai produzir mais destruição na vida dessa pessoa, mais escravidão, mais entorpecimento da mente, vai produzir mais engano. Então nós não sabemos se mágico é um desses, como nós vemos aqui em Goiás, se é algum João de Deus do primeiro século. Nós não sabemos, mas nós sabemos sim que Satanás pode hoje enganar as pessoas através de ações sobrenaturais. Então é isso, talvez, que a palavra está empurrando a gente para prestar atenção. Não importa o engano que você cair. Não importa. Ele pode ser só intelectual. Não importa. Ele pode ser mais do que isso, uma força sobrenatural vestida de anjo de luz. Se é algo que te afasta de Deus, é um instrumento de Satanás.
para aprisionar a sua vida. E o que acontece com esse homem? Simão, o mágico. Veja que no versículo 12, Filipe já havia chegado, a palavra de Deus é pregada por ele, e quando nós vemos o conteúdo da pregação dele, de Filipe, é sobre o reino de Deus e em especial sobre o Messias. Quer dizer, não é sobre o reino de Deus de alguma forma geral. Venham e eu vou curar todos vocês. Venham e vocês vão ser prósperos. Não, venham e conheçam o reinado de Cristo Jesus. Venham e se submeta ao rei que é Cristo Jesus. Essa era a pregação de Filipe, com poder, com milagres sim. Mas os milagres não eram o centro. O centro era a mensagem do reinado de Cristo Jesus. Veja, quando essas pessoas ouvem essa mensagem, elas são então batizadas, aqueles que creem em Cristo Jesus e assumem então que agora Jesus reina na vida delas. E quando elas são batizadas, a princípio, não é nada diferente do que eles experimentam no primeiro século já. Não só João Batista batizava antes de Jesus, e depois os discípulos batizavam, mas os próprios judeus do primeiro século, quando um não-judeu se convertia, eles também batizavam as pessoas. Mas olha que interessante, é dito para nós que homens e mulheres são batizados. Não só homens, homens e mulheres. Isso é a primeira vez na história que acontece. As mulheres são incluídas na história do povo de Deus. E para você que nunca me ouviu falar sobre isso, essa é a primeira vez na história, em Jesus e na sequência na sua igreja, que a mulher é tratada com pé de igualdade com o homem, que ela não é colocada de lado, que ela não é menosprezada ou diminuída. Obrigado, querido. Então veja, quando nós vemos o que está sendo feito aqui, a pregação do reinado de Cristo Jesus é mostrando que não há favoritismo. Paulo prega bastante sobre isso. Não tem mais judeu e grego, não tem mais homem e mulher, não tem mais escravo e livre. Essas divisões podem estar lá fora na sociedade, mas não na relação com Deus. Deus não tem grandes e pequenos diante dele. Ele só tem o seu povo, não tem mais favoritos. Nós olhamos a história em Atos 2, versículo 17 e 18, 1 Pedro 3, 7, todos enfatizam que agora não tem mais diferença na relação das pessoas com Deus. E aí que vem um outro ponto sobre o favoritismo. Muitos hoje então podem se questionar, por que eu tenho que batizar? Eu cresci numa cultura cristã, eu cresci dentro de um ambiente, uma sociedade cristã. Batismo é só um ritual, não vai me salvar. Eu vi há pouco tempo as pessoas usando do argumento de que a pessoa que morreu do lado de Cristo Jesus na cruz não participou de escola bíblica, não foi discipulado e não foi batizado, mas está no céu com Deus. Sim, mas ele obedece naquilo que ele pode, no momento que ele está colocado a toda a justiça de Deus. Senhor Deus, olha quem eu sou. Lembre-se de mim, uma clara obediência ao fato de que nós temos que nos render ao senhorio de Cristo Jesus, ao reinado dele. Ele não tinha minutos, horas para fazer mais nada, mas no tempo que ele teve, ele se rendeu ao senhorio de Cristo Jesus. Não há favoritismo. É o que o texto está mostrando, não tem favoritismo. Todos temos que ser batizados. Mateus 28, 19 e 20. Vão e façam discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas. Mas ele fala bem claro, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Algumas pessoas me perguntaram, não foi só uma, mas algumas, nos anos recentes aqui na Calvária, por que a gente não batiza alguém tão logo ela aceita a Cristo Jesus? Bom, a gente não batiza alguém tão logo ela aceita Cristo Jesus, porque nós precisamos certificar se essa pessoa entendeu quem é Jesus, entendeu o que é a igreja, entendeu o que é se entregar a Cristo Jesus. Pois no primeiro século era claro o que significava se entregar a Cristo Jesus.
significava você assinar a sua sentença de morte. Não faço mais parte dessa cultura, não faço parte mais dessa realidade. E amanhã o Império Romano ou os judeus podem entrar dentro da minha casa e me levar para ser preso e me matar. Essa era o conhecimento, essa era a implicação, essa era a compreensão que eles tinham do batismo. Importa seguir a Cristo Jesus, mesmo que isso significa morrer. É isso que eles acreditavam. E quem entregava a sua vida a Cristo, entregava com esse conteúdo. Pois nós temos que certificar que as pessoas que estão ouvindo o Evangelho aqui em Goiânia, e de repente chegam até nós, eu entreguei a minha vida a Cristo Jesus, a qual Cristo, a qual mensagem, a qual Evangelho, você já entendeu que a sua vida é dele, não é mais sua. Que batismo não é ritual de entrada. Batismo é um testemunho vivo de que eu morri para o mundo e que agora eu vivo para Deus. O conteúdo que eles estão vendo e experimentando é muito maior do que muitas vezes nós vemos e experimentamos nas igrejas aqui no Brasil. Não importa quais igrejas. Veja, não tem favoritismo. Deixa eu explicar de novo isso. Deus não é Deus dos batistas, nem dos presbiterianos, nem dos luteranos, nem dos católicos, e nem dos desigrejados. Deus é Deus somente daquelas pessoas que entregam a sua vida a Cristo Jesus como único, suficiente Senhor. E por causa disso, Salvador. Deus não salva ninguém que não tenha se dobrado diante dele como Senhor. É isso que o texto nos diz, e é essa a mensagem que esse feiticeiro está vendo. Agora chegam os discípulos, e quando eles chegam, os discípulos, e fazem e veem toda aquela situação miraculosa acontecendo na frente deles, ele percebe que ali tem realmente um poder de qualidade que ele não tinha, de quantidade que ele não tinha, de intensidade que ele não tinha. Veja, de novo, nós não sabemos se ele foi usado por Satanás, se ele teve ação sobrenatural do inimigo, mas nós sabemos que até mesmo se ele teve, ele se surpreende com a quantidade, com a intensidade, com a qualidade da ação poderosa de Deus na vida dos discípulos, na vida dos apóstolos, no que acontece na vida daquela igreja. Então, quando ele vê tudo aquilo acontecendo, o texto diz para nós que ele se enche de uma inveja amarga. É assim que é traduzido na minha versão. Ele não suporta ver que outros, inclusive talvez na percepção outros menores do que ele, sejam reconhecidos agora, não simplesmente por pessoas, pela sociedade, mas pelo próprio Espírito Santo de Deus, reconhecendo que eles são as pessoas certas para o Espírito vir sobre eles. E o mágico não tem essa experiência. Veja, quando o poder de Deus vem sobre eles, nós podemos imaginar que a mesma coisa que aconteceu em Atos 2 acontece agora com eles. Porque é dito para nós no texto que todos demonstram, menos aqueles que não entregaram a vida, como o mágico. Todos demonstram ações sobrenaturais na sua vida. É de se supor, embora não tenhamos certeza, que eles devem ter falado em línguas, que eles devem ter feito ações sobrenaturais, que aquilo era claro e evidente para todos, quem pertencia a Deus e quem não pertencia. E ele se enche de inveja amarga, chega diante dos apóstolos e fala: eu quero comprar esse dom. Qual dom que ele está se referindo? Nós não temos certeza se o que ele quer comprar é a capacidade de dar o Espírito Santo, parece que é isso, ou se além disso ele quer comprar também o Espírito Santo de Deus. Me parece que essa é a lógica, parece que ele quer essas duas coisas. E os discípulos falam para ele alguma coisa como: vá para o inferno com seu dinheiro. Pelo menos é assim que normalmente nós lemos. Eu não creio que esse era o tom que estava na boca dos discípulos. Eu creio que o tom que estava na boca dos discípulos é: dessa forma, com essa mentalidade,
com esse jeito de abordar o que Deus tem para você, você e seu dinheiro irão perecer. Eu não creio que os apóstolos estão chegando com 2 pés no peito desse rapaz, pela falta de compreensão, pelo engano, pela mentira que ele enganava, mas que agora claramente mostra que ele ainda está preso nela. Ele é um escravo da mesma mentira que ele ajudou a criar. E eu creio que os apóstolos estão falando agora nesse momento para ele, olha, presta atenção, você abraçou um jeito de olhar a realidade, que se você não tomar cuidado, você e toda a sua casa, o seu dinheiro, a sua vida, vão perecer, vão para o inferno. Para logo, para antes que isso destrua a sua vida. Quantos de nós entramos na igreja? Quantos de nós entramos no ministério? Quantos de nós nos envolvemos mais com as coisas de Deus? Queremos crescer, querendo melhorar, querendo apresentar a melhor versão da gente mesmo, querendo, quem sabe, aprender a usar dons ou fazer coisas dentro da igreja, que de alguma forma ou de outra, a gente começa então a mostrar para Deus e para os outros que a gente merece uma atenção, um lugar. Lá fora a gente tinha um lugar, agora nós vamos conquistar o nosso lugar. E essa lógica pode ir crescendo, ela pode se transformar no toma lá da cá. Senhor, eu entreguei muito da minha vida, agora entrega muito para mim também. Eu estou aguardando. Aí quando o outro começa a crescer, aí eu fico chateado, mas eu entreguei tanto. Eu fui para o seminário, eu estudei, eu fiz jejum, eu fui para outros locais, eu fiz tudo, e o Senhor não me abençoa como abençoa Ele. E a lógica vai crescendo, e talvez a gente nunca vá se definir como alguém que está querendo comprar o dom de Deus. Mas talvez é exatamente a lógica que nós abraçamos desde o começo da nossa caminhada. É pela graça, meus irmãos. É pela graça. Não a salvação só. Toda a caminhada com Deus é pela graça. Nós não fazemos por merecer. Nós não obedecemos para sermos aceitos. Nós obedecemos porque nós em Cristo Jesus fomos aceitos. É uma lógica, é uma mentalidade que só é implantada dentro de nós pela ação sobrenatural do Espírito Santo de Deus. Então olha no espelho e pergunta para você mesmo se Deus já mudou a lógica da sua vida, ao invés de lutar para comprar o dom de Deus. Se você se abandonou dele e fala, Senhor, que seja feito conforme a sua vontade. Que o Senhor levante quem o Senhor quiser. Que o Senhor dê o que o Senhor quiser. Que o Senhor tire o que o Senhor quiser. Mas que eu seja teu. Esse é o único pedido que a gente tem que ter diante de Deus. Que a minha vida seja tua. Porque quando a nossa vida é dele, significa que ele e todas as coisas que pertencem a ele são entregues a nós. Mas nós não conseguimos comprá-las. Nós só conseguimos recebê-las no sangue remidor de Cristo Jesus. Veja, a gente precisa entender isso. Eu tenho repetido isso. Deus não pediu muito de você. Deus não pediu bastante da sua vida. Não tem esse pedido na palavra de Deus. Deus pediu tudo de você. Isso é uma lógica muito diferente. Eu sei que ela é difícil para a maior parte das pessoas lá fora, porque ela de fato é impossível, mesmo para as pessoas que estão aqui dentro. Se não houver uma ação sobrenatural do Espírito Santo de Deus, mudando a gente, transformando a gente sempre vai achar que nós podemos dar mais, nós podemos dar muito, nós podemos ser os melhores. Mas o Espírito Santo quer dizer para nós sempre que o nosso melhor ainda continua sendo trapos de imundícia. Ainda continua sendo. Mas o melhor de Cristo Jesus já foi nos entregue, que é Ele mesmo entregue na cruz por nós. Eu encontrei com um amigo meu há pouco tempo para conversar sobre algumas questões. E chegamos num momento do problema que ele estava passando e eu fiz a pergunta para ele, você tem certeza que essa, e citei algumas decisões que ele me falou que ele tinha tomado, vieram do Espírito Santo de Deus?
é uma influência clara da palavra e do Espírito na sua vida, ou elas vêm da carne, vêm da sua tendência a querer desobedecer a Deus e, portanto, andar junto com Satanás? A pergunta que ele me fez na sequência foi, mas tem que ser binário? Ou é o Espírito ou é a carne? Tem que ser sempre binário? E aí eu citei para ele Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 16. Se nós andarmos no Espírito, nós não vamos satisfazer a carne. É sim binário. É sim binário. Se nós não obedecemos ao Espírito, nós obedecemos a Satanás. Não tem um meio termo. Não tem neutralidade. Essa é a realidade. E esse mágico precisa entender isso. Os apóstolos falam para ele, o seu coração não está certo diante de Deus, você tem que se arrepender. Essa inveja amarga que é citada dele, por exemplo, essa expressão é citada primeiro em Deuteronômio 29, versículo 18, quando lá atrás Deus está tratando no meio deles, não só a inveja de uma pessoa ou de uma família, mas como aquilo podia contaminar todo o povo, como aquilo podia destruir, trazendo dissensão para todo o povo. E a lógica que a gente vê nesse texto é a mesma. Deus trata imediatamente a vida desse homem, através dos seus apóstolos, para que não se espalhe no meio daquela comunidade essa lógica doentia de que a gente pode comprar o dom de Deus, de que a gente pode invejar o irmão e lutar para que ele não apareça mais, para que eu apareça. Veja, o texto está trabalhando a mesma coisa que no Antigo Testamento foi trabalhado. Não deixa essa lógica de luta por reconhecimento crescer dentro do seu coração e da sua comunidade, porque ela vai levar à discórdia, à destruição de você, da sua família, da igreja que você pertence, da comunidade, da empresa que você trabalha, não interessa. Se você alimentar a lógica de lutar por reconhecimento, você vai instalar discórdia, lutas e divisões dentro da sua vida. Então veja, muitas vezes a gente olha para isso e a gente fala, Senhor, parece que tem alguma coisa assim lá dentro. Ou na minha vida, ou na minha história, ou no ambiente que eu vivo, eu sou empurrado nessa direção. Pois o mágico teve certeza, porque os apóstolos falaram para ele com todas as palavras. Você está com essa mentalidade de morte. Era de se esperar, como é de se esperar hoje de manhã, que ele se arrependesse e que nós nos arrependamos quando Deus nos mostrar. Mas, na sequência, no versículo 24, no versículo 24 ele fala, orem ao Senhor por mim, para que essas coisas terríveis não me aconteçam. É o mágico pedindo, orem por mim, mostrando para nós, revelando que ele ainda não entendeu que não adianta alguém orar pela minha vida, pedindo perdão pelos meus pecados. Não adianta alguém orar pela minha vida para que Deus me salve. Essa é a minha oração. Ele ainda não entendeu que diante de Deus não tem grandes e pequenos, que a palavra do pastor não é mais importante do que a palavra de ninguém. E deixa eu trazer isso com bastante clareza. Pastor não tem autoridade sobre a vida de vocês. Não existe manto, não existe esse negócio de cobertura espiritual. Isso não tem na palavra de Deus. Eu sei que muitos irmãos lá fora dizem isso, e eu respeito quando eles estão querendo dizer alguma coisa do que a palavra de Deus chama de pastoreio. Mas no sentido de autoridade, nós não temos autoridade sobre a igreja, nenhuma autoridade. A minha vida não me dá autoridade, a minha experiência não me dá autoridade, os meus estudos não me dão autoridade. Eu não tenho nenhuma autoridade sobre a vida de vocês, a não ser aquela que eu também me submeto, que é a palavra de Deus. É a única autoridade. Eu e você estamos debaixo da mesma autoridade. Então, quando eu falar a palavra de Deus, ou quando o Dione falar, ou quando qualquer um dos irmãos falar a palavra de Deus, essa é a autoridade nas nossas vidas. E nós nos submetemos a essa autoridade. Veja,
Muitas igrejas hoje, no próprio catolicismo por séculos, eles têm do lado da palavra de Deus as suas tradições. E muitas vezes eles acham que isso é algo novo, é algo que eles criaram. Não é novo, isso é antigo. O judaísmo tinha a Torá, que é a que nós temos aqui na palavra de Deus, os 5 primeiros livros da Bíblia, e eles tinham a Torá oral. A Torá oral não foi entregue por Deus. A Torá oral não foi o momento que Deus sobe no monte e chama 3 milhões de judeus e entrega para eles a lei. Não é. A Torá oral é um grupo de homens que foram durante a história escrevendo os comentários deles, por mais importantes que possam ser, por mais interessantes, por mais úteis, eles não são a palavra de Deus. A Torá oral não é a palavra de Deus. O dogma da Igreja Católica não é a palavra de Deus. As tradições das igrejas evangélicas não são a palavra de Deus. A autoridade da palavra de um pastor não é a palavra de Deus. Mas a Bíblia, de capa a capa, 66 livros, escrito por 1.500 anos, por 40 homens pelo menos, ela é a palavra de Deus. A autoridade que nós temos. E esse homem, o mágico, tinha agora que simplesmente ouvir e falar: tem misericórdia de mim, Senhor. E o que ele fala é: orem por mim para que não aconteça isso comigo. Não tem representatividade de pastor, de igreja, de ninguém. Se você pessoalmente não chegar diante de Deus e se arrepender, não há salvação para você. Segundo princípio de hoje, os irmãos de Samaria, agora eles são levados a um passo a mais na comunhão com o Espírito Santo de Deus. Nós já lemos os versículos de 14 a 17, onde fala um pouco disso. Aqueles irmãos que não são judeus, eles são uma mistura entre judeus e pessoas de outros povos. Nós sabemos que eles foram levados, semana passada eu falei sobre isso, cativos há 400, 500 anos antes desse momento, e eles são, na sua maior parte, mortos, mas os que sobrevivem são misturados com outros povos e são colocados ali. E eles vivem, então, uma tradição que mistura parte do judaísmo, mas também parte de outras religiões. Então, os judeus não os consideram judeus. E eles, de fato, são essa mistura ambulante. Mas o evangelho chegou até eles. Esse é o terceiro local onde está em Atos 1:8, que seria um local geográfico para onde todos nós deveríamos prestar atenção e ir, porque é uma ordem de Jesus. Sejam meus discípulos em Jerusalém, em Judeia, Samaria, até os confins da terra. A nossa Jerusalém é a Goiânia, a nossa Judeia é Goiás. Mas a Samaria, aqui já é um outro local étnico, outra língua, outra cultura. Poderia ser dentro do Brasil, no nosso contexto, mas seriam os ciganos, seriam os quilombolas, seriam os indígenas, seriam os estrangeiros. Mas quando eles chegam nesse local, quem chega lá não foram os apóstolos. Os apóstolos que ouviram de primeira mão essa mensagem: vão e façam discípulos de todas as nações. Não era só para eles, mas eles ouviram de primeira mão. E não foram eles que chegaram em primeiro lugar nesse local. São outras pessoas que vão. Outros irmãos nossos, como a gente, como eu e você. Como semana passada eu citei, é o pessoal do chão da fábrica. É o crente comum que é enviado pelo Espírito Santo de Deus a partir de uma perseguição e chega nesses locais. Mas o cuidado da igreja de Jerusalém é notável. Porque quando eles percebem que alguma coisa diferente está acontecendo, que o evangelho está sendo pregado e que pessoas estão se convertendo, eles mandam Pedro e João para ir na frente e ver se o que está acontecendo ali realmente é algo verdadeiro. E quando eles chegam naquele local, eles oram para aqueles irmãos e agora recebem eles na família de Deus. Mas veja só, quem é Pedro e João? Pedro a gente conhece mais, mas João é um dos filhos do trovão, que lá em Lucas capítulo 9, porque os samaritanos não querem ouvir o evangelho, eles falam para Jesus, João e seu irmão: Senhor,
Quer que a gente ore para cair o fogo do céu e matar todos esses samaritanos, esses incircuncisos, se eles estivessem no Antigo Testamento? É esse mesmo João. O mesmo João que poucos anos antes queria orar para aqueles samaritanos morrerem, agora eles vão e recebem aqueles irmãos na família do povo de Deus. Eles oram por eles e eles recebem o Espírito Santo de Deus na vida deles. Veja, como eu já falei, para eles era normal serem batizados. Para eles era normal fazer parte dessa caminhada, mas era normal quando era uma conversão para o povo judeu. Agora eles não iam se tornar judeus. Eles iam entrar dentro dessa nova comunidade. Então, para um judeu receber um gentio, alguém como eu e você, que iria se circuncidar, que iria vestir agora as roupas, o comportamento, usar só determinadas comidas, ia se comportar como um judeu, era uma coisa. Mas agora para a igreja, que é judaica até esse momento, receber pessoas de outra cultura não é algo que seria fácil para eles. Era algo que seria uma coisa difícil. Então, para nós, fica muito claro que o mover que o Espírito Santo está fazendo aqui não é no sentido de mostrar que tem um segundo batismo. Não faz sentido isso no texto. É no sentido de mostrar que o Espírito Santo vem para mostrar que aquilo dali é povo dele. No mesmo jeito que aconteceu lá no começo, em Atos 2 anos antes, agora acontece no meio deles. E depois Paulo, quando vai falar mais sobre a experiência do Espírito Santo de Deus, em Efésios 1,14, ele diz que todos os cristãos, sem exceção, cristãos verdadeiros, que entregaram a sua vida a Cristo e obedecem a Ele em tudo, todos eles têm o Espírito Santo de Deus como um selo dentro do seu coração, que mostra que eles têm uma garantia de que serão salvos. Depois em Romanos capítulo 8, é dito que o Espírito Santo que habita dentro daqueles que entregaram a vida a Cristo Jesus, confirma com o nosso espírito que nós pertencemos a Deus. Não é o pastor, não é a igreja local, não é o meu comportamento que confirma que eu sou filho de Deus. É o Espírito Santo de Deus, a principal testemunha que mostra para mim que eu sou filho de Deus. Depois em Efésios capítulo 4, a partir do versículo 5, Paulo fala que nós temos um só Senhor, uma só igreja, e ele fala que temos um só batismo. Então não existe dois batismos. Eu sei que muitos irmãos nossos pentecostais ficam desejosos de falar, mas tem o segundo batismo? Não tem na palavra de Deus segundo batismo, mas tem sim algo que todos nós deveríamos aprender. Um batismo com o poder de Deus, que não é só uma vez ou uma segunda vez, que está aberto a gente o tempo todo, que nós deveríamos buscar com dedicação, para que Deus derramasse mais do poder dele, que ele derramasse de novo do poder dele. Quem dera todos nós falássemos em línguas, profetizássemos, fizéssemos milagres, mas quem dera, muito mais ainda, todos nós tivéssemos plena convicção da presença de Deus, do poder de Deus em nossas vidas, de que somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Mas é isso que está acontecendo nesse texto. Não tem nenhuma apologia a um segundo batismo, mas há uma clara defesa, uma pintura, há uma orquestra linda sendo tocada pelo Espírito Santo de Deus, em que todos aqueles que pertencem a Ele são envolvidos na ação que Ele está fazendo. Deus não quer deixar você e a gente como igreja viver uma mesmice, uma religiosidade, viver um evangelho que, porque é dia das mães, eu não vou na igreja, porque é Natal, eu não presto tanta atenção em coisas que eu prestava atenção em outro dia. Viver um evangelho que eu olho no relógio para ver se o culto vai acabar logo. Viver um evangelho que eu não consigo levar para segunda-feira as músicas que me encheram a alma de louvor verdadeiro a Deus no domingo. Viver um evangelho que a palavra de Deus é só um livro religioso. Deus não quer isso para a sua vida, para a minha vida, para a nossa vida. Veja, eu não creio que Deus está preocupado com essas cadeiras vazias. Não pense isso. Não pense isso, Deus é soberano. Ele sabia quem viria hoje de manhã. Ele sabia que você viria aqui. Cada um de vocês. Se a gente veio
Eu creio que é porque Deus queria encorajar eu e você, cada um de nós, a desejarmos esse enchimento do alto que é narrado aqui. Deus não quer uma igreja que experimentou no passado. Deus não quer uma igreja que viveu em algum momento do passado. Deus quer uma igreja que experimenta agora do poder dele, da vida que ele tem, da palavra transformadora dele. Deus quer para a nossa vida uma igreja que agora seja cheia do poder dele. E é isso que ele mostra para esses irmãos. Empurra eles a sonharem, a quererem o poder do alto, a quererem mais da ação de Deus na vida deles. Eles colocam a mão na cabeça daquelas pessoas, o Espírito é derramado sobre elas. E como isso já foi falado, demonstra claramente que o poder não está em Pedro e João, em Filipe ou em quem quer que seja. O poder está na pregação do Evangelho, no poder do Espírito Santo de Deus, levando todos a glorificarem o nome de Deus. O nome de Deus naquela comunidade. Os discípulos, Pedro e João, a gente lê no finalzinho desse pedaço, no versículo 25, eles terminam esse momento que foram até lá para verificar se realmente é o Espírito Santo de Deus que agora está abrindo o Evangelho para samaritanos. E não conta para nós o texto que no caminho para lá eles pregaram para os samaritanos. Mas conta no final do texto que na volta de lá eles vão parando por várias vilas samaritanas para pregar o Evangelho. Mesmo os apóstolos Pedro e João, quando voltam daquele avivamento de Samaria, voltam certos, cheios, convictos que o Espírito Santo de Deus quer mais deles. Quer alcançar mais pessoas, tem mais do que eles entenderam até aquele momento. E eles se abrem para as novas coisas. Então Deus quer empurrar a vida daqueles samaritanos, queria lá, e quer empurrar a nossa vida como igreja, para nós termos mais do poder, mais da presença, mais da ação dele em nossas vidas. O último princípio que a gente vê nesse texto, eu queria ler do versículo 26 a 40, para a gente comentar. Atos 8, do 26 ao 40. Um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada no deserto que liga Jerusalém a Gaza. Filipe partiu e encontrou no caminho um alto oficial etíope, o eunuco responsável pelos tesouros de Candace, rainha da Etiópia. Ele tinha ido a Jerusalém para participar da adoração e estava no caminho de volta. Sentado em sua carruagem, lia em voz alta o livro do profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: aproxime-se e acompanhe a carruagem. Filipe correu até a carruagem e, vendo que o homem lia o profeta Isaías, perguntou-lhe: o senhor compreende o que lê? O homem respondeu: como posso entender sem que alguém me explique? E convidou Filipe a subir na carruagem e sentar-se ao seu lado. Era essa a passagem das Escrituras que ele estava lendo. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, como cordeiro mudo diante dos tosqueadores, não abriu a boca, foi humilhado e a justiça lhe foi negada. Quem pode falar de seus descendentes? Pois sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, o profeta estava falando de si mesmo ou de outro? Então Filipe, começando com essa mesma passagem das Escrituras, anunciou-lhes as boas novas a respeito de Jesus. Prosseguindo, chegaram a um lugar onde havia água. Então o eunuco disse: veja, aqui tem água. O que me impede de ser batizado? Filipe disse: nada o impede, se você crer de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar a carruagem, os dois desceram até a água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor tomou Filipe e o levou. O eunuco não tornou a vê-lo, mas seguiu viagem cheio de alegria. Então Filipe apareceu mais ao norte, na cidade de Azoto, anunciou as boas novas ali e em todas as cidades ao longo do caminho, até chegar a Cesareia. Veja, o etíope, esse é o novo último momento do texto. O etíope entenderá mais profundamente. Da mesma forma como nós também temos que entender
mais da palavra e entender o que Deus exige de nós em sua palavra. No auge daquele avivamento em Samaria, semelhante ao avivamento de Jerusalém, um anjo de Deus chega para Filipe e fala: agora sai daqui, Filipe. Vai para o deserto, uma estrada no meio do deserto. Eu não sei se você está entendendo o que está acontecendo. Há uma igreja vibrante naquele local. Uma igreja que provavelmente envolveu as duas cidades em volta, Sicar e a capital da Samaria, Sebeste, as duas. Talvez mais cidades. Talvez era o momento agora deles construir uma liderança forte, um prédio, estabelecerem algum tipo de estrutura para o evangelho poder crescer a partir dali. E o grande líder desse momento é Filipe. Chega um anjo de Deus e fala para Filipe: vai para o deserto. Eu não sei você, mas eu sei o que a grandíssima maioria dos pastores pensaria na hora. Será que o anjo está certo? Será que eu entendi certo? Acho que o anjo quis dizer que em algum momento lá na frente eu devo ir. O anjo falou, na verdade, para mandar o seminarista. Cadê o seminarista? Vamos mandar o seminarista. Ou o pastorzinho novo. Mas eu sou o líder da igreja. Eu que tenho que ir. Eu vou abandonar agora o barco, agora que o negócio está crescendo e explodindo. Mas Filipe é enviado pelo anjo de Deus para o deserto. E não fica dúvidas para nós de que Filipe não entendeu tudo o que estava acontecendo. Porque quando ele chega no deserto, não tem nada acontecendo. Não tem prédio, não tem barulho, não tem gente, não tem ninguém. É deserto, é uma estrada no deserto. E ali ele está, agora enviado por um anjo de Deus. Parece que Deus não concorda muitas vezes com a nossa lógica de querer que os nossos ministérios, os nossos projetos, as coisas que a gente faz, cresça, se torne cada vez maior. Mas que não é a lógica de Deus. Não é a lógica da ação de Deus nas nossas vidas. Filipe é tirado da zona de conforto do mesmo jeito que tantos outros têm sido tirados. Mas, infelizmente, do mesmo jeito que tantos reagem negativamente e não querem sair. Mas agora que está bom, eu vou sair daqui, Senhor. Agora que chegou nesse momento que eu posso aproveitar os resultados do meu investimento de tempo, de dinheiro, de condições. Agora eu saio daqui. Mas olha o que acontece com eles. Ele sai, ele anda 120 quilômetros no deserto, na direção de Gaza. Em algum momento, ele vê um eunuco. Ele sabe que é um eunuco porque é um líder vindo em cima de uma carroça. E antigamente o eunuco ou os eunucos eram castrados, porque dentre outras coisas eles cuidavam do harém dos reis. Nesse momento da história, nós sabemos que muitos já não eram castrados, eles eram simplesmente da alta sociedade, eles ajudavam a governar o país. E ele em especial, nós temos certeza que ele não era castrado, porque ele tinha ido para Jerusalém prestar um culto a Deus no templo. E no templo não podiam entrar pessoas castradas. Então ele era um judeu convertido, ele não podia ser castrado. Ele era um líder, ele representava a rainha, provavelmente da Etiópia. Aqui é chamada de Etiópia, mas a gente não sabe se é a nossa Etiópia. Porque no passado era o Iêmen, o local onde eles chamavam de Etiópia. E o nome dela não era Candace. Candace significava rainha naquela língua, naquele contexto. Então ele era o tesoureiro da rainha. Obviamente uma pessoa com muito poder. A rainha de Sabá, ou Shebá, que visitou Salomão séculos antes, provavelmente era do mesmo lugar. A gente não tem certeza absoluta. Mas ao que tudo indica era. E se for, faz bastante sentido, porque aí a gente entenderia por que tinha um prosélito, um convertido ao judaísmo, morando lá na Etiópia e agora vindo adorar a Deus. E esse homem tinha muito dinheiro, obviamente, porque poucas pessoas teriam condições de ter uma carroça para viajar tantos longos quilômetros, mas, acima de tudo, ter o livro de Isaías para a leitura dele. Um livro
custava aí mais ou menos, no preço de hoje, uns 150 mil reais. E ele tinha um livro para o uso dele numa viagem. Nem estava no ambiente seguro. Ele levava com ele aquele livro. E nós sabemos que o Espírito Santo de Deus agora fala com Filipe. Vai lá e conversa com ele. Vai naquele homem. Um anjo manda Filipe para aquele local. E agora, quando ele chega naquele local, o Espírito Santo de Deus fala a Filipe para ir lá conversar com aquele etíope. Então, uma ação sobrenatural claramente de um anjo de Deus e agora do próprio Espírito Santo de Deus toma corpo naquele momento. Mas mesmo assim, o evangelho tem que ser pregado pela boca daquele homem. Mesmo assim, o evangelho tem que ser pregado pela boca de um homem. Veja, o Espírito Santo de Deus pode usar anjos de alguma forma para cuidar da sua igreja, como é falado lá em Hebreus, capítulo 1, no finalzinho do capítulo. Eles são espíritos ministradores enviados para cuidar dos servos de Deus, dos homens de Deus, da família de Deus. O Espírito Santo de Deus, certamente, é Ele que convence a gente do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que age em nós. Mas nunca temos na palavra de Deus que é o anjo ou o Espírito Santo de Deus que sai pregando na rua. Essa é a tarefa dada a nós. Missões, evangelismo, sempre implica em presença da igreja. Mesmo quando há anjos de Deus agindo, mesmo quando o Espírito de Deus está agindo poderosamente, Ele manda servos seus para irem até outros locais. É por isso que nós mandamos missionários, é por isso que nós visitamos e cuidamos de missionários, é por isso que nós saímos na rua, ou deveríamos, cada um de nós, estarmos prontos para falar da razão da esperança que há em nós, como foi pregado semana passada. Por quê? Porque mesmo com a ação sobrenatural de anjos, mesmo a poderosa ação imbatível, incomparável do Espírito Santo de Deus, Deus decidiu usar eu e você para proclamar o Evangelho. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a pregação da palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 17. Nós precisamos aprender isso. E o que é mostrado para nós que esse homem que é muito rico está provavelmente lendo em grego, provavelmente lendo a Septuaginta, que era uma tradução de 72 líderes judaicos, ou pelo menos é assim que conta a história. Alguns acham que é lenda, mas que eles traduzem o Antigo Testamento para a língua comum, para todos terem acesso, isso por volta do século II a.C., e ele está lendo. Essa Septuaginta é a Bíblia da igreja do primeiro século. Essa Septuaginta é a Bíblia dos judeus que se espalham pela dispersão. Porque agora todos conseguem ler como se tivesse hoje sido escrita no Brasil em português, mesmo quando a pessoa não fala português como primeira língua, ela tem o português. Ou no mundo todo em inglês, porque a língua geral que todo mundo podia ler, ela é escrita em grego. Então essa palavra que ele está lendo está em Isaías 53. Isaías 53, Isaías tem 4 vezes que ele cita ou conta uma história relacionada ao Messias. Essa é a 4ª vez, ou a 3ª vez, estou na dúvida agora, mas é a principal, porque fala de Jesus Cristo morrendo na cruz. É como se o profeta, que viveu 700 anos antes de Cristo, estivesse na frente da cruz de Cristo, descrevendo o que ele está vendo, de tão clara que ele é. Mas os judeus não leem ela mais nas suas sinagogas, não leem ela nas suas leituras comuns. Veja, os judeus têm uma leitura semanal, durante todo o ano, que eles vão lendo a Torá, a Parash HaShavua, acho que é alguma coisa assim. Se alguém souber hebraico, né, o Júlio talvez saiba. E eles leem todos os anos a palavra de Deus, a Torá, durante o ano inteiro. E eles leem alguns textos dos profetas, a Haftorá. Eles leem os livros dos profetas, selecionados. Mas Isaías 53, na grandíssima maioria das sinagogas do mundo, ainda hoje não é lido. Por quê?
porque claramente aponta para Cristo Jesus. Há interpretações diferentes. O próprio etíope talvez esteja se referindo quando ele fala, aqui está falando do próprio Isaías ou de um outro. Porque tinham pelo menos 3 interpretações no primeiro século. A primeira interpretação é que ali, aquele texto de Isaías 53, estaria falando do povo de Israel. A outra interpretação é que ele estaria falando do próprio profeta Isaías. Mas claramente o texto está falando de um outro. E eles não querem lidar com isso, não mais. Lá atrás houve pessoas que falaram, judeus, aqui é o Messias que virá. Mas ele vai morrer pelo pecado dos outros, eles não sabiam explicar isso. Mas era sobre o Messias. E quando lê e explica novamente, Filipe explica a partir de toda a palavra de Deus. Da mesma forma que Jesus explicou para os 2 discípulos no caminho de Emaús. E ele usa toda a palavra de Deus, a expressão que tem aqui, porque não é só alguma coisa compartimentalizada, não é fruto da tradição de uma ou outra igreja, ou uma ou outra líder. Eles usam a palavra escrita, a Torá, a Tanakh, como os judeus falam, o Antigo Testamento. Todos os textos da palavra de Deus apontam para Jesus Cristo, todos eles. E eles usam isso. Muitas vezes as igrejas hoje querem falar de Jesus sem usar a Bíblia, sem entender a Bíblia. O catolicismo quer falar de Jesus olhando o dogma. Os judeus querem falar do Messias olhando a Torá oral, que não é a palavra de Deus escrita. Nós, junto com os judeus cristãos do primeiro século, dizemos, nós falamos de Jesus somente, e tão somente a partir das Escrituras. Elas são o suficiente para nos apresentar quem Jesus é e quem que nós temos que ser diante dele. E é isso que é apresentado para eles. A palavra de Deus apresenta poderosamente que Jesus Cristo é o Messias. Quando o etíope, então, vê que tem um pouco de água na frente dele, fala para Filipe, eu entendo que Jesus é o Senhor. E o versículo 37 que nós lemos fala dessa forma. Nada o impede se você crê de todo o coração. O eunuco respondeu, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Esse versículo não está nos manuscritos mais antigos. Nós temos só do Novo Testamento quase 6.000 manuscritos e não está nos mais antigos. Isso significa que muito provavelmente nós podemos afirmar praticamente com certeza que esse versículo não estava no original da palavra de Deus. É por isso que na sua Bíblia está entre parênteses, né? Porque não estava no original. No entanto, nós mantivemos, a igreja tem mantido, por quê? Porque o conteúdo desse versículo está em vários locais do Novo Testamento. E o conteúdo nós assinamos embaixo é exatamente esse conteúdo, não só desse texto, mas de todo o Novo Testamento. Se você crê no Senhor Jesus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, você será salvo. E aí ele pergunta, então eu não posso ser batizado nessa água? E Filipe leva ele, descem os 2 para a água, mas ele usa a palavra no texto, Lucas, quem está escrevendo, usa a palavra e batizou. A palavra batizar significa mergulhar, submergir. E não foi os 2 que entraram dentro da água. E desculpem os presbiterianos. Eles entraram dentro do riacho, mas só um deles foi submergido, foi batizado. E quando ele levanta da água, o Espírito Santo de Deus empurra ele, leva ele para um outro local, para Azoto, quilômetros e quilômetros de distância de onde eles estão. Nós não temos clareza como que o Espírito fez isso. Nós temos clareza que o eunuco ou o etíope, quando sai da água, não vê mais a Filipe e ele tem uma alegria que enche o coração dele mesmo assim. E nós temos testemunhos, por exemplo, de Irineu, 200 anos, quase 200 anos depois, dizendo que lá na Etiópia foi pregado o evangelho ainda no primeiro século, muito provavelmente por esse etíope, como um missionário que saiu nesse dia. E veja só, Deus leva Filipe agora para um outro lugar, para um outro ambiente.
E esse novo ambiente que ele é levado, ao contrário do que a gente poderia esperar, é um ambiente onde de novo ele vai para o meio dos inimigos. Azoto, região da Cesareia, de novo é um local dominado pelos romanos que ele poderia ser novamente perseguido. E eu queria concluir aqui esse sermão falando exatamente desse final desse texto. Ele viaja, Filipe, 120 quilômetros para evangelizar uma pessoa, sendo que quando ele estava na Samaria, ele evangelizou multidões de pessoas. Olha que coisa! Por que que esse homem, esse etíope, ficou tão feliz? Eu não tenho como dar certeza se foi só da ação do Espírito Santo de Deus milagrosa, mas eu consigo imaginar a cena se fosse comigo. Imagine comigo. Se o Senhor manda um homem para me encontrar no meio do nada, não tem como aquela pessoa me encontrar ali. Ele vai e me encontra porque Deus me mandou. Ele toca na minha vida, ele transforma a minha vida, inicia-se todo um novo momento de Deus na minha vida. E agora eu não vejo mais aquele homem. Qual que é a conclusão que eu chegaria? Eu chegaria. Deus mandou um anjo para cuidar de mim. Esse etíope não sabe quem é Filipe. Ele não conhece a história de Filipe. Ele não continua a amizade com Filipe. Nós não temos notícia nenhuma que ele sabe de qualquer coisa da história pregressa ou depois sobre Filipe. Ele sabe só que Deus o amou tanto que enviou um homem para tocar na vida dele, que Deus o amou tanto, que enviou um anjo para ir até onde ele estava, no deserto que ele estava, que Deus o amou tanto, que enviou alguém para explicar o evangelho da salvação para a vida daquele homem. Que Deus ama cada um de vocês, cada um de nós tanto, que mais uma vez nós abrimos a palavra dele e lemos, e o Espírito Santo de Deus mais uma vez confirma no nosso coração que ele nos ama, que ele nos explica as palavras, que ele nos mostra o próximo passo, que ele quer transformar a gente, que ele não abre mão das nossas vidas, que ele nos trouxe aqui de manhã para encorajar os nossos corações. Como é que esse texto termina? Termina com um homem cheio da alegria de Deus, porque Deus o ama. E Deus ama a você da mesma forma. Filipe anda 120 quilômetros até aquele local. E agora ele é levado de forma sobrenatural. Alguns acham que não tem sobrenaturalidade aqui. Eu sou da posição que teve sim. Foi tão imediato que eu creio que foi sim sobrenatural que aconteceu. Mas a questão é que o texto mostra uma dificuldade até chegar naquele local. E agora não mostra dificuldade nenhuma para sair daquele local. Há sempre esses dois momentos na nossa vida, meu irmão e minha irmã. Momentos que são difíceis para a gente entender a palavra, se dedicar a Deus, se entregar a Deus. Há sempre momentos difíceis. E sabe o que acontece? Nos momentos difíceis, muitas vezes nós somos mais bravos, mais corajosos, nós nos dedicamos mais. Nos pequenos começos, nós entregamos a nossa vida. No momento de não ter dinheiro, a gente junta força e vamos sem dinheiro. Sabe o que aconteceu com Filipe na hora que ficou mais fácil? Que ele, por assim dizer, subiu nas asas do Espírito e foi para quilômetros e quilômetros de distância. Ele faz com o mesmo vigor, ou talvez até com mais vigor ainda, o que ele fez no começo. Eu não sei como você está entendendo isso para a sua vida, mas deixa eu te dar pelo menos uma implicação clara para nós como comunidade. 6 anos atrás, era tão difícil que alguns de nós aqui dentro dizia nas conversas: será que nós entendemos mesmo a voz de Deus? Será que é isso que a gente tem que fazer? Ninguém vem para cá, não entra dinheiro no caixa. As músicas a gente vai tocar, não dá certo, e o negócio não caminha. Será que é isso mesmo?
Porque Deus nos deu vigor, Deus nos deu capacidade e nós chegamos até aqui. Hoje, o até aqui que eu estou me referindo, é o momento em que vidas foram salvas, famílias foram transformadas. Nós temos uma clareza de que Deus nos trouxe até aqui. E agora a gente tem que fazer uma decisão. Qual é o vigor que a gente vai entregar para Deus daqui para frente? Que você e eu possamos entregar ainda mais vigor, uma vez que os momentos difíceis nós entregamos muito, pelo poder do Espírito, que agora a gente entregue ainda muito mais, porque o que Deus tem para nós, assim como o que Deus tinha para esse povo no primeiro século, é sempre maior e melhor no futuro. Não maior e melhor no sentido que a sociedade fala, mas no sentido de que Ele tem promessas e caminhos cada vez mais intensos e melhores para as nossas vidas, como pessoas e como comunidade. Vamos ficar em pé, meus irmãos. Vamos orar. Santo Deus, louvado seja o teu nome, Pai. Ó Pai, que o Senhor possa produzir em nós essas alegres perturbações do Senhor e possa nos tirar da zona de conforto. Deus, nós precisamos de Ti, precisamos que o Senhor venha agir em cada um de nós, em cada família, em cada coração. Aqueles que não puderam estar aqui hoje, ó Pai, que eles possam, ao ouvir essa mensagem, serem encorajados também. Que o Senhor use a gente, toque em nossas vidas. Que o Senhor não nos deixe ficar, ó Deus, na inércia, parados, mas que o Senhor nos leve a caminharmos no poder do Teu Espírito para aquilo que o Senhor tem para nós. Cuida de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.